Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, na Central Técnica Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre o uso de cigarro na gestação. Então, passe seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos o médico de família, Manuel Torres, e o nutricionista Fábula da Silva, que veio diretamente de Moçambique. Aliás, Fábula, eu tinha te perguntado qual bebida que eu coloco aqui, além do café e do chimarrão, para introduzir. Qual é a bebida ali de Moçambique que entra aí? Nós não temos uma bebida específica para todo Moçambique. Não? Não. Então, cada um... Mas um chá está bom. Um chá. Então tá. Então pega o seu chazinho, já que nós temos um moçambicano entre nós. E para falar sobre esse tema, então, eu vou começar conversando com o Manuel, tá, Fábio? Daqui a pouquinho a gente quer te ouvir também. Manuel, conta aqui para nós. Nós ainda temos, aqui no Brasil, muitas gestantes que fumam. Pois é. Tudo bem a todos aí. Apesar do crescente conhecimento sobre os malefícios, os sabidos malefícios do cigarro durante a gravidez, esse é um comportamento comum, não só aqui no Brasil, onde estima-se que 15% das gestantes fumam, mas em várias partes do mundo. Uma revisão com dados de mais de 100 países descobriu que no mundo todo, metade das mulheres que fumam continuam fumando na gestação. É importante reconhecer que muitas mulheres grávidas param de fumar voluntariamente, mas esses índices variam muito, de 4% a 70%. Então, quer dizer, é um hábito difícil mesmo de abandonar, mesmo no momento em que a saúde integral, tanto da mulher quanto do bebê, devem ser priorizadas. Mas nesse grupo aí de gestantes que se mantém fumando, então, há um grupo mais propenso a esse comportamento? Sim. Existem grupos, esse risco maior de permanecer fumando, de fumar durante a gestação, está associado a várias vulnerabilidades, características sociodemográficas. A idade da mãe, baixo nível educacional, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica e também algumas características psicológicas. Por exemplo, altos níveis de estresse, ansiedade e depressão. Mas, assim, o parar de fumar, aquela iniciativa de parar de fumar, é associado a níveis educacionais mais elevados, a gestação planejada e parceiros também que não fumam. Sabes, Manuel, que eu já escutei de médicas, né, ginecologistas, obstetras, que, assim, vamos fazer uma escolha pelo menor risco, no sentido de que, se ela interromper completamente o tabagismo durante a gestação, os níveis de ansiedade vão se elevar, outros sintomas importantes irão surgir e que podem ser mais prejudiciais para ela ou para o bebê, mas especialmente para ela. Então, se reduz o hábito, se reduz a quantidade de cigarro, mas não se para completamente, para proteger ela de outras possíveis consequências que serão mais prejudiciais. O que tu achas disso? Eu acho que para proteger a gestante, hoje a gente tem apoio, uma equipe de saúde mental que pode dar conta do recado e fazer com que essa mamãe realmente pense 2 vezes antes de botar um cigarro na boca. Que realmente qualquer cigarro pode fazer mal. Então, assim, é muito importante o suporte adequado. E essa redução de danos, para mim, não é válida. Não. Eu acho que, para mim, o suporte emocional adequado para ela, para suplantar essa necessidade, essa adição dela, porque realmente é muito, muito, muito danoso para a gestante botar um cigarro na boca. Não temos segurança quanto à quantidade, uma quantidade que fosse mais segura, não há. Não existe um número mágico, não existe esse número mágico. E, Manuel, na tua prática, assim, elas costumam, durante a consulta, contar que estão fumando? Realmente, isso é uma coisa que a gente estudou, viu muitos artigos sobre isso, e há uma omissão disso aí. Até metade delas não fala, não menciona. Se ela não é perguntada, ela não vai mencionar que está fumando, porque é muito tabu, é uma coisa muito
velada o hábito de fumar. Então é melhor ela ficar quietinha, né? Não falar para o doutor, eu fumo só 1 ou 2 cigarros por dia. Ela acha que não faz mal. E daí deixa por aquilo mesmo. Mas às vezes a gente sente na própria roupa, no hálito do paciente, que ela tem hábito. E a gente vai então, como a gente diz, comendo pelas beiradas. E a gente vem, mas vem cá, tu não fuma em casa, não tem ninguém que fuma perto de você. Você sabe que isso pode fazer mal também. Você sabe que o bebê está ali, também está absorvendo essa fumaça. Então, tem vários questionamentos assim que a gente vai questionando, vai colocando, fazendo com que ela também se coloque no lugar do bebê e vá construindo essa ideia de que o cigarro que realmente é prejudicial para ela. Isso sempre me lembra um pouco da Cristina, assim, né? Da Cris, quando fala, né, das respostas socialmente aceitas, né? Então, ela Cris... se protege do julgamento, exato. Ela se protege desse julgamento porque ela já sabe, né, quer dizer, qual que é a disposição dos profissionais da saúde quanto a isso, ela já tem uma ideia, acesso a alguma informação ela já tem, então ela se protege. Mas eu estou entendendo aqui que a consulta tem essa intenção de sensibilizá-la. E, claro, que a gente sabe que se trata de um vício, na maioria das vezes tem algum nível de dependência e a sensibilização exclusivamente não será suficiente para que ela deixe de ter esse comportamento, esse hábito. Mas, como bem dito pelo Manuel, né, a gente tem que recorrer a uma equipe multiprofissional para que ela consiga superar, né, esse que é um grande desafio para as mulheres dependentes do tabagismo. Sim, é um grande desafio e a gente vai contar sempre com o apoio da equipe também. E também, talvez não seja na primeira consulta, nem na primeira conversa que isso ocorra. Mas já, assim, consegui diminuir, estou fumando 1 cigarro, 2, ótimo, vamos seguir em frente. E não assustar ela, porque aquela coisa do medo, né, não vai funcionar. Aí ela vai omitir, vai ficar revoltada, vai ficar mais estressada. Realmente, não é mais o jeito de abordar. Aquela abordagem da carteira do cigarro, né, que mostra lá o feto morto, mostra a perna amputada, mostra o pulmão daquele jeito, né? Não é esse o jeito da gente abordar o cigarro na gestação. Existem outras maneiras, digamos, mais construtivas da gente ir por um caminho melhor, que a gente com certeza obtém mais resultados, dialogando sempre, trocando uma ideia com a gestante e com o parceiro também, com os familiares, no momento da consulta. Então, né, Manuel, tu falaste muito bem, assim, dessa equipe multi, né? Então, pensando, né, no trabalho de diferentes profissionais, eu queria ouvir um pouquinho do Fábula, assim, quais são as consequências nutricionais do hábito de fumar para a mamãe? Bem, como o Manuel apresentou aqui diversas consequências de fumar durante a gestação, uma das coisas que acontece é que o tabagismo, ela reduz o apetite da mulher no período em que ela está gestante. E a maior preocupação dela é praticamente com o cigarro, não é? Porque aquilo é um vício e deixa ela mais preocupada com aquilo. E olhando uma questão assim muito interessante, na gestação a necessidade energética e nutricionais da mulher são acrescidas. E se as necessidades nutricionais são aquecidas e o seu apetite é reduzido, de certa forma esta mulher poderá apresentar aqui dificuldade de ganho do peso e isto pode prejudicar o estado nutricional desta mulher. Então é importante que ela perceba que a partir do momento em que ela está gestante, a sua necessidade nutricional já não é igual com o período ou com uma outra mulher que não está gestante. Então, se ela dedicar-se mais ao fumo, ela não terá assim muita prioridade para se alimentar, porque a preocupação será mais com o fumo. E a própria característica já é a redução do apetite. Então, isto, de certa forma, deixa a mulher mais frágil, com uma dificuldade enorme de ganhar peso e pondo em risco também, como referiu já o Manuel, pondo em risco também o feto. Então, penso que é importante que as mulheres percebam
que não é uma tarefa fácil, porque já é um vício. Sabemos que o vício não é fácil deixar de um dia para o outro, mas é importante realmente recorrer a este apoio que o Manuel aqui referiu. Temos uma equipe multidisciplinar, né, psicólogos, entre outros, que poderão apoiar esta mulher a abster-se neste momento de gestação, por conta mesmo da própria saúde da mulher. Então, pensando nessa saúde da mulher, né, dessa baixa ingestão dos nutrientes que são necessários na gestação, né, da quantidade calórica, de proteínas, enfim, também vão ter consequências aí para o bebê. Exatamente. Vai ter consequências para o bebê, porque se a mãe não se alimenta como deve ser, a princípio, o bebê é 100% dependente da alimentação da mãe. O bebê, nesse caso, o feto, né? Então, o feto é dependente da alimentação da mãe. Então, se a mãe tem uma alimentação inadequada, de certa forma, isto pode prejudicar o feto. E o Manuel falou aqui de baixo peso, que é uma das características mais visíveis da questão da nutrição materna, não é? Porque se o desenvolvimento da mãe não é adequado, isto já revela como é que vai ser o desenvolvimento do feto. E não havendo um desenvolvimento adequado do feto, nós podemos aqui olhar pela questão dos 1000 dias, que é o período da concepção até que a criança atinja 2 anos de vida. Mas, no entanto, há uma construção aqui durante o período de gestação, em que o próprio nascimento da criança, não é, vai ditar aquilo que vai ser o seu desenvolvimento nas outras etapas. E o Manuel falou aqui do baixo peso, que também acabei me referindo. E havendo este baixo peso por conta mesmo desta questão nutricional e a questão do tabagismo, essas consequências não virão apenas na fase de criança. Ou seja, ele, como bebê, vai ter algumas consequências, mas isto pode levar até a fase adulta, o que significa que isto pode, as consequências do tabagismo, do fumo, podem arrastar-se desde a infância até a fase adulta. A longo prazo. Exatamente, ao longo prazo. Então, eu penso que, olhando por esse aspecto, é preciso aqui que a mãe possa perceber que estará a trazer ao mundo, né, alguém e dando um prejuízo que pode ser evitável. Então, sendo algo que pode ser evitável, eu penso que vale a pena aderir a esta rede multissetorial para poder abster-se disto durante a gestação. Fábula, te escutando, eu quero saber um pouquinho da tua experiência lá no Moçambique, né? Eu sei que tu transita por muitas comunidades. Como é que é essa questão do tabagismo durante a gestação? Bem, nós não temos muita mulher jovem, não trago assim dados como tal, mas nós não temos muita mulher jovem fumante. Não. O contrário, para nós, são homens fumantes. Tá. As mulheres, talvez, o álcool, este hábito já é um pouco mais comum entre mulheres, mas o tabagismo, não quero com isso dizer que não existe, mas pelo período que eu estou cá em Santa Maria, deu para perceber que o número assim, a quantidade de mulheres fumantes aqui é muito maior do que lá. Sim. Eu lá posso passear pela cidade o dia inteiro e não encontrar sequer uma mulher, se calhar no máximo uma, mas aqui a cada esquina já é possível encontrar uma fumante, exatamente. Com essa contribuição do Fábula, né, sobre o baixo peso do bebê ao nascimento e as consequências todas, então me veio, né, para lembrar assim o quanto é importante a gente acompanhar, né, o ganho de peso da mãe na caderneta da gestante, nas curvas de crescimento, acompanhar a altura uterina, o ganho de peso, né, do bebê, por todos esses aspectos assim que ele falou. Então, acho que para uma mulher fumante isso fica mais forte, né? Acho que a gente tem que prestar mais atenção também nesse ganho de peso e nesse ganho de altura uterina aí durante o período da gestação, não é? E a gente está falando aqui também que o hábito de fumar é algo que impacta quando a gestante é fumante, mas também que nós temos que observar isso na cultura. Fábula disse, olha, na nossa cultura lá não é tão comum que mulheres fumem, né? Aqui no Brasil parece que é mais comum, assim, uma observação empírica, né? Sem um estudo que nos respalde quanto a isso, mas uma observação rápida.
Então, o entorno, né, a cultura, os espaços, a família que essa gestante vive, também são elementos e contextos importantes para se observar quanto às suas consequências. Manuel, conta para nós aí, quando a gestante não fuma, né, já deu uma pista antes sobre esse assunto, já falou um pouquinho sobre o fumo passivo, mas quando ela não fuma, mas ela está exposta diariamente, não é uma exposição eventual, ela está exposta diariamente a um ambiente em que há fumantes. Quais são as possíveis consequências para ela, para o feto? São todas as consequências de um fumante passivo, que a gente tem uma regra que a cada 3 cigarros fumados, 1 é inalado inteiro pela gestante e pelo seu bebê. São 4.500 substâncias tóxicas conhecidas e mais de 3.000 tipos de doenças que a gente conhece, que essa mamãe e esse bebê vão estar expostos. Então, o bebê que está lá, o feto, vai ser também um fumante passivo, sabendo que o baixo peso ao nascer, parto prematuro, morte perinatal, morte súbita no berço, alteração do sistema nervoso central, tudo isso já está documentado e relacionado com tabagismo na gestação, seja ele ativo, ou seja, da gestante que fuma, ou passivo, onde a gestante vive num ambiente onde há uma carga tabágica elevada. Então, isso me faz pensar que esse é um tema pertinente ao planejamento familiar, né? Não só ali nas consultas de pré-natal, mas quando está pensando, né, em planejando ter filhos, constituir uma família. E, então, é um tema que deve ser abordado não exclusivamente com mulheres em idade fértil, mas também com seus companheiros, companheiras, familiares que residem, avós, eventualmente, desse bebê que está por nascer, que residem ali no mesmo domicílio. Todos devem ser, de alguma maneira, abordados, convidados a participar da consulta. E a gente está falando de planejamento familiar, que é um planejamento que impacta a família como um todo. Com certeza, o planejamento familiar, a consulta de uma forma integral, vista de uma forma holística, através da família, vai ser muito mais efetiva uma abordagem familiar integral do que uma abordagem individualizada, que a gente já viu que um modelo individualizado, fragmentado, não é o modelo ideal da assistência à saúde. O nosso modelo atua em rede, e essa rede é uma teia que se junta, e essa família está no meio, a gente está no meio disso, e o tabagismo é um problema muito grave, sim, de saúde pública. Ótimo! Nós estamos nos encaminhando para a finalização do podcast de hoje, do nosso Me Pega no Colo. Esse tema que é tão pertinente, a gente sabe que em algumas culturas o tabagismo afeta mais mulheres, em outras menos, mas aqui no Brasil ainda é um grande problema, um grande desafio de saúde pública. Então, acredito que as informações que são muito consistentes, firmes, eu diria, que vocês trouxeram aqui, mas que a gente espera, assim, fundamentalmente, que haja uma sensibilização das famílias e que essa mulher que se sinta incapacitada, impossibilitada de reduzir esse comportamento ou de parar totalmente mediante uma gestação confirmada, que ela busque ajuda profissional, que não tenha vergonha, que não se constranja, né? A prioridade aí é a saúde integral dela e do bebê que está vindo, né? A gente sabe que o impacto emocional de um bebê que nasce com alguma dificuldade, que a mãe sente que ela foi responsável, que ela pode ter contribuído para que esse bebê nascesse com essa dificuldade, o impacto emocional é não dimensionável. Então, vale a pena realmente fazer um esforço e buscar equipe, né, para extinguir o comportamento de fumar durante a gestação. Mas estamos nos encaminhando agora sim para o final. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. Meu Instagram é @fran_jbenedetti, o do mestrado é @mestradoprofmi. O meu Instagram é @cristina.cruel. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. Nutricionista Obrigado. Fábula, médico de família Manuel. Valeu por hoje. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigada.